ela conhece a tecnologia toda já faz um tempo, Uhum. mas essa resposta ela não tinha. Sim, os implantes customizados estão disponíveis comercialmente. Legal. Foi uma luta de 15 anos para conseguir desenvolver e ter todas as autorizações de Anvisa para poder fazer isso funcionar. 15 anos, 15 né? anos praticamente. Todos os testes e tudo que precisava. E você fez uma pergunta, sim, eles estão, e qual é a outra pergunta? E se é necessário algum treinamento. Sim. É necessário um treinamento, o treinamento é bastante simples, porém é necessário porque tem pequenos detalhes para se utilizar. Você tem que ser um belo cirurgião para começar, né? Então, dos grandes desafios dos enxertos é manipulação de tecido mole, né? Então é como recobrir esses enxertos. Sim. Esse enxerto customizado, a gente desenhou uma técnica que é muito fácil de ser utilizada por qualquer um que faça o curso de adequação, né? A técnica, ele vai ser treinado como utilizar aquilo, são parafusos de fixação especiais, né? Que a gente fornece, como se usa, como se testa, qual é a pressão que se usa. É bastante fácil para os cirurgiões que estão acostumados a fazer enxerto. Eu diria que 2 horas de treinamento para acomodação de um bloco customizado consegue fazer. Porém, o treinamento se estende um pouco mais porque existe a questão de manipulação de tecido mole, que é muito importante para se recobrir esse enxerto e viabilizar a técnica. Precisa fechar. Precisa deixar bem fechado quando der. Adriana, você já sabe, né? A gente vai fazer uma tomografia quando aparecer um caso. Vamos. Já vai Agora, mandar. quando você fala do enxerto, também existe a membrana, né? Que a Plenum produz. O que seria essa membrana 100% PDO? Então, olha só, quando você entra nesse mundo da regeneração óssea... Tudo bem. Traduzir para qual idioma? Ela tá querendo saber também. Inteligência artificial hoje... É a Siri. Quando você entra nesse mundo da regeneração óssea, existem algumas coisas, alguns conceitos muito importantes. Tá? O conceito da membrana é um conceito que visa você isolar aquele local do enxerto, onde você tem um material de enxerto, para que você não tenha infiltração de fibras naquele local, deixando que toda a ossificação ocorra sem a presença de fibras do tecido mole. Então são 2 isolamentos. Você vai isolar com a membrana e depois tem que fechar com o tecido mole. Isso, são coisas diferentes. Então você tem a membrana e o periósteo, né, e tecido gengival por cima disso. Sim. Esse conceito da membrana é um conceito bastante antigo, conhecido da periodontia, da regeneração óssea, onde nós aprendemos que para conseguir neoformar osso, a gente teria que isolar esse material do enxerto do resto para dar tempo do osso, entre aspas, crescer mais tranquilamente, porque a gente sabe que o tecido gengival, ele tem uma velocidade de neoformação muito maior, muito mais rápida do que o tecido ósseo. Sim. Então você precisa dar tempo para o osso se acomodar e se estruturar para que haja uma neoformação óssea sem interferência do tecido gengival. Então se usou as membranas. Essas membranas apareceram nos mais variados materiais. Tá? De Teflon a tampa de Nescau, a malha de titânio, a látex, tudo que você pode imaginar se usou para essas membranas ao longo dos anos, mas quais são os problemas? Os problemas é o seguinte: uma membrana, ela tem que ser biologicamente aceita. Sim. Ela tem que permitir a passagem de nutrientes para o enxerto sem permitir a passagem de células nocivas à proliferação do tecido ósseo. E ela, de preferência, que ela seja sintética, não de origem animal, obviamente. E que ela seja reabsorvível. Por que reabsorvível? Porque quando eu coloco uma membrana dessa, eu não quero ter o problema de ter que removê-la depois de um certo tempo para poder colocar o meu implante no lugar. Então nós desenvolvemos uma membrana com um material chamado polideoxonona, o PDO, que ele tem essas características. Ele é sintético, ele é reabsorvível, ele é biocompatível. Extremamente biocompatível, muito utilizado na cirurgia plástica, harmonização orofacial já há muitos anos. Ou seja, já é um produto conhecido. É um material que o mercado conhece no sentido
de outras aplicações. Já é testado e aprovado em outras áreas, inclusive. Só que nós desenvolvemos um outro formato dele. Um formato que pudesse ser utilizado como uma membrana. E a membrana que seja uma membrana de fácil manipulação. Que ela possa ser fixada com parafusos, tachinhas, suturada de qualquer jeito. E que seja amigável, porque a técnica da membrana que a gente conhecia não era muito simples de ser utilizada. Com a membrana de PDO, pelas características físicas dela, de maleabilidade, de elasticidade, a gente consegue uma manipulação muito simples dela. E também consegue todas as características necessárias para a regeneração óssea. Então você tem aqui biomaterial, você tem a membrana e você tem os blocos customizados. E no final da história você tem o implante, que é onde você vai colocar, que é o que você vai colocar naquele osso. A ideia